Eu sou o pastor César Augusto e hoje, nesta oportunidade, teremos uma entrevista falando sobre o coronavírus. E trouxe aqui a doutora Rebeca Rocha, enfermeira infectologista com residência no Hospital Oswaldo Cruz, em Recife, no Pernambuco. Ela é mestra em modelos de decisão e saúde pela Universidade Federal da Paraíba e doutorando em modelos de saúde também pela Universidade Federal da Paraíba. Enfermeira nos 2 hospitais de referência de saúde que trata do coronavírus aqui no estado da Paraíba. Doutora Rebeca, é um prazer recebê-la aqui conosco. Por favor, nos informe o que é o coronavírus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa doença que realmente vem provocando um alarde junto à população, pelo medo do desconhecido, e tudo que é desconhecido é comum que gere esse assombro todo, né? Onde a população fica assustada, fica temerosa, fica ansiosa diante da possibilidade de ser acometido por um vírus como esse. Então, na verdade, o coronavírus não é nada mais do que uma família de vírus que provoca infecções respiratórias. O problema é que o coronavírus, né, o Covid-19, ele é um vírus que tem um poder de transmissibilidade muito alto. Então, ele veio acometer um número maior de pessoas e esse acometimento, pelas suas letalidades em grupos populacionais específicos, vem assombrando muito. E a forma que muitas vezes é expresso, é exposto junto àqueles que estão em casa assistindo às mídias, provocam esse medo todo. E hoje a gente vai tentar desmistificar e conhecer um pouquinho mais para que vocês possam entender um pouquinho como é que acontece, como é que se transmite, como é que se previne e como é que ele pode realmente provocar algo mais sério junto à população. Então vamos aqui pelo princípio. Como surgiu e como se prevenir e como ocorre a transmissão, porque eu acho que isto é muito importante, porque dá-se a entender que o coronavírus é uma coisa nova, não é? E, na verdade, é uma descoberta da década de 60 que vem Exato. sofrendo suas mutações, não é? Então, agora, como se prevenir e como ocorre realmente a transmissão feita pelo coronavírus? Exatamente. O primeiro caso ele foi descoberto lá na década de 60, em 1960, onde ao longo dos tempos foram descobrindo vários subtipos, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que tem 7 subtipos do coronavírus. O senhor pode ter sido acometido por um coronavírus, eu posso ter sido acometido, mas por um subtipo que não traz essas repercussões. Então, a existência dele para a transmissão humana percebe-se hoje pelos estudos que foi pelo consumo de animais. Só que esse coronavírus, como ele acomete tanto animais quanto humanos, a partir do momento que ele veio contaminar o ser humano, dependendo do seu potencial de agressividade, ele começou a ser visto como alguns tipos que têm uma repercussão maior na saúde humana. Eu posso dar um exemplo do coronavírus que provocou aquela síndrome respiratória aguda grave em 2002, em 2003, onde teve uma epidemia. Lá na China, inicialmente, em 2002, 2003, que foi o SARS. Né? Posteriormente, em 2012, 2013, a gente teve o MERS. Então, esses sorotipos, esses subtipos, são todos coronavírus. E hoje a gente está diante de um novo coronavírus, que é o Covid-19. O potencial de transmissão dele é o que traz essa grande repercussão e a importância que tem. Mas o potencial de letalidade, quando eu falo em letalidade, eu estou dizendo o potencial de levar à morte, né? É bem maior quando comparado a esses outros demais coronavírus. Como a gente fala, o SARS, lá em 2002, 2003, ele teve um potencial de levar à morte as pessoas em torno de 9,8%, aproximadamente 10%. O MERS chegou a quase 40%. E o coronavírus, hoje a gente tem um potencial de morte, de letalidade, em torno ali de 3,9%, 4%, quando a gente fala a nível mundial. Mas em populações específicas, dependendo da sua área geográfica, a gente vai ter maior número de letalidades ou menores números. Mas vamos assim, doutora, deixar isto bem claro, assim, deixar bem simples para as pessoas entenderem, assim. O coronavírus, vamos dizer assim, que ele é um parente da gripe, não é?
ele é um parente bem próximo, porque até os sintomas são muito parecidos, né? Então, quando a gente fala que ele é uma família de vírus que provoca infecções respiratórias, ele é uma doença como todas as influências podem causar as doenças e infecções respiratórias, né? Tipo, quando eu falo do H1N1, lembra do H1N1 em 2009? Que foi a gripe aviária, a né? gripe aviária, o H1N1, tem as outras influências, tipo A, tipo B, várias dessas gripes que trazem como sintomatologia e passam despercebidas e as pessoas não ficam nem sabendo qual tipo porque não se investiga. Né? Então, ele passa como um quadro gripal, que vem apresentar aqueles sintomas de uma gripe comum, tipo a tosse, a coriza, a secreção nasal. A infecção na garganta. Pode trazer a dor na garganta, a infecção lá na garganta. E quando ele tem um comprometimento de um risco maior, ele pode provocar outras alterações, que a gente já vai chamar de cianose, que é aquelas extremidades mais arroxeadas, vai ter uma deficiência lá no padrão respiratório, que a gente fala já está com dificuldade de respirar, que é justamente até uma característica dessa própria infecção. Então, a gente deixando assim a informação bem simples para o povo, é dizer que como é que deve se prevenir? É como se previne uma gripe, não é? Com certeza. Aí se a gente parar e pensar um pouquinho, vamos lembrar, quando os seus filhos vão iniciar a vida estudantil, é quando começam as principais infecções respiratórias, não é verdade? Sim. Então, quando uma criança adentra numa escola, é pequenininha demais, começam as infecções respiratórias. Por quê? Porque os pais hoje em dia não têm condição de manter suas crianças em casa, porque trabalha, porque tem outras atividades, manda essa criança doente para a escola e contamina as demais. Então, a mesma coisa que provoca com as vírias por outros agentes etiológicos acontece com o coronavírus, né? Porque o potencial de transmissão está o quê? No risco de você entrar em contato com outras pessoas ao falar, ao respirar, ao tossir, ao espirrar. E muitas vezes, quando você está com essa infecção, sua tendência é o quê? Limpar essas secreções, tem contato com essas secreções, tocar objetos próximos de você. E as pessoas que vivem naquele ambiente, pega lá em todo canto, ó, leva a mão ao nariz, ao olho e se contamina. Então, quando eu falo qual é a forma de transmissão? Contato pessoa a pessoa. Quando você fala com a pessoa, quando abraço, você tosse. Beijo, aperto de mão, tocar, não é, em corrimão, em banco, em cadeiras, essas coisas porque todas. Porque você não sabe ali o que está contaminado. Né? Você não sabe colocar alguém passou ali que tem essa contaminação e tocou naqueles ambientes. E a transmissão por um espirro, por uma tosse, por esse contato, né, que você íntimo, fica no ar, né? Que você não consegue perceber, né? É o que eu falo, basta estar vivo para adquirir, porque todo mundo respira. E é pela respiração que se transmite, então, uma das formas. Só para deixar claro, doutora, quer dizer, os principais sintomas são os mesmos sintomas característicos de uma gripe. São os mesmos sintomas, mas atualmente o que a gente tem pedido para fazer investigação com um caso suspeito é aquela pessoa que apresenta febre e mais um sintoma desse. Então, eu tenho inicialmente pelo menos a febre e mais um sintoma desse de um quadro gripal normal. E algum produto específico para que se possa fazer higienização e também alguma medicação que nós pudéssemos ingerir como prevenção? Na verdade, a única forma de transmissão, utilização de algum agente, né, desinfetante ou para prevenir mesmo a disseminação, para matar aquele micro-organismo, a primeira coisa que eu diria é fazer uma boa higienização das mãos. Água e sabão. Água e sabão. Água e sabão, você carrega 98% daqueles micro-organismos e ali eles vão se embora. Agora, quando eu falo de higienização das mãos, eu tenho uma técnica para higienizar as mãos. Não é abrir uma torneira, fazer assim, lavei minhas mãos. Você não tirou, você não passou por todas as superfícies das mãos. Então, quando eu falo fazer uma técnica de uma boa higienização para realmente tirar aqueles contaminantes da mão, eu tenho que envolver aqui palma da mão, dorso da mão, região interdigitais, que é a região entre os dedos, e aqui, ó, nas pontinhas dos dedos. Tá vendo que acabou esquecendo os polegares? Então, no final, ó, higieniza os polegares e você, dessa forma, tem a convicção que você fez uma higienização correta. Isso leva tempo? Não. 20, 30 segundos no máximo, já fez uma excelente higienização das mãos. Agora, em todo lugar tem água, tem pia, tem sabão? Você está no meio da rua, tem isso?
Não, não tem. Mas você pode ter na sua bolsa um álcool gel a 70%, que você está num ônibus ou você acabou de adentrar em um banco, num ônibus, numa escola, pegou em diversos locais. Você pode estar lá com seu álcool a 70%, fazer a higienização das suas mãos para que elas não estejam contaminadas. E uma medicação, já existe uma medicação assim indicada como preventivo, uma vitamina C, uma vitamina D, o uso constante, né, assim, assíduo de água, que as pessoas até esquecem disso, não é? Na verdade, o tratamento para o coronavírus, hoje em dia, é totalmente sintomático, é tratar sintomas. Não tem nenhum tratamento específico para o corona. Eu peço que você tenha repouso, que você se hidrate bem, mas primordialmente que você não entre em contato com outras pessoas. Se você tem alguma condição clínica que lhe leve a uma suspeita de ser portador do coronavírus, a gente pede o quê? Fique em casa, fique em isolamento domiciliar, até passar esses sintomas. Por quê? Porque o período de incubação, que é aquele período... Deixa eu falar aqui para vocês o que é período de incubação, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Às vezes você entra em contato com o vírus, só que você leva um tempo para desenvolver os sinais e sintomas. Esse período em que você entrou em contato e chega a desenvolver os sinais e sintomas, a gente chama de período de incubação. Então, esse período, às vezes, você já pode estar contaminado e não saber. Só que 14 dias depois, em média 5, 7 dias, tá? É o pico mesmo, mas ele pode chegar até 14 dias, quando você vem apresentar o primeiro sinal e sintoma da doença. Então, nesse período, a gente pede que as pessoas fiquem por volta de 14 dias em casa. E quando eles coabitam com outras pessoas, é importante que elas usem a máscara cirúrgica, tá? Para prevenir, mas dizer assim, como a população está toda assustada, vou sair usando máscara cirúrgica pelas ruas, eu vou para a escola de máscara, ai meu Deus, eu tenho que comprar grande quantidade de máscara. Isso existe? Isso não existe. Isso é recomendado? Né? Não é recomendado. Só existem 3 situações que eu vou recomendar fazer uso da máscara cirúrgica. Quais são elas? Um paciente que já sabe que tem um vírus coronavírus, vai buscar um serviço de saúde... Então suspeita, né, doutora? Porque pode ser um sintoma de gripe, tá espirrando, tá com dor de garganta. Então, se você tem que fazer contato com outras pessoas, é melhor então se prevenir usando a máscara. Esse é ser prudente e ser respeitador do próximo também, né? O mais prudente que eu diria mesmo é ficar em casa. Não entre em contato com outras pessoas. Mas uma necessidade da pessoa tem que sair, resolver seus problemas, então use a máscara porque ela está prevenindo transmitir para outra. Para outra pessoa, exatamente. Outra coisa que eu acho que é muito comum na cabeça de muita gente também é se uma mulher gestante, se ela vai transmitir, não é, para o filho que está no ventre, se há perigo, se há alguma comprovação científica que aquela criança vai ser afetada também. Isso já foi motivo de grandes pesquisas. E as pesquisas, né, os dados atuais demonstram que não tem risco de transmissão via placenta da mamãe para o seu filho, da mãe para o seu filho, ou pelo aleitamento materno, que é o que a gente chama de transmissão vertical. Nem na amamentação, nem na gestação da mãe para o filho, não tem nada comprovado que ocorra esse tipo de transmissão. Então, a susceptibilidade da gestante é comum, ou seja, é igual a qualquer pessoa, mas ela não tem esse risco de transmissão. Ela tem um maior risco de transmissão para o filho que nasceu, sim, porque ela está amamentando, a proximidade é muito perto. Então é bom usar uma máscara. Usar uma máscara, com certeza, né? Porque essa situação não é o leite materno, principalmente se a mamãe estiver gripada, né? Se ela estiver gripada, sintomas respiratório, fazer uma máscara, uso de uma máscara, porque diminui esse impacto, a proximidade. Porque o que a gente diz que é o maior momento de transmissibilidade? A proximidade, a gente pede até que mantenha uma distância de 2 metros, é o espaço que a gente chama de segurança, para que não tenha essa propagação do vírus para o outro, e um tempo maior. Uma amamentação, passa quanto tempo você é uma mãe amamentando o filho? Né? 10 minutos, 20 minutos, meia hora, depende da demanda de cada criança. Então, esse seria o mais prudente, utilizar uma máscara. Nós vivemos nessa sociedade, neste mundo agitado e tudo, e cada pessoa, inclusive, também tem seu hobby, tem seu entretenimento e tal. E as pessoas que frequentam, por exemplo, lugares públicos,
como escolas, como academias, ou como casa de show ou igreja, não é? Qual é a atitude preventiva para esses casos? Não sei se vocês já ouviram falar no tal chamado etiqueta respiratória. Já ouviu falar? Etiqueta respiratória? Eu nunca ouvi. Talvez isso ajude alguém. Então, vamos lá. Etiqueta respiratória. Se você tem algum quadro respiratório, né? Secreção, tosse, algum quadro viral, o que você pode fazer? Ao espirrar, tá gripado, tá com uma síndrome respiratória, tem lencinhos de papéis na bolsa, né? Então você soa seu nariz com eles. Ao você, sei lá, for espirrar, botou a mão lá como forma de proteção e logo em seguida faz a higienização das mãos para você não estar pegando nas coisas. Se você, por um acaso, foi para um ambiente que você não sabe o tipo de pessoa, pela sua educação da etiqueta respiratória, se teve ou se não teve, ao entrar em contato com os objetos, higieniza as tuas mãos, são todas formas preventivas. Então, a etiqueta da tosse está na responsabilidade que a pessoa tem quando ele tem aquele sintoma em prevenir a transmissão da doença. Então, ele espirra com lencinho de papel, ele coloca a mão na tosse para que esse espirro não vá metros adiante e contamine outras pessoas. Em seguida, higieniza as mãos, tá? E sempre as pessoas, quando manipular objetos, ônibus, escolas, segurar lá em qualquer lugar, higieniza as mãos logo em seguida. Se não deu para higienizar, tenta minimamente não levar as tuas mãos à face, ao nariz, à boca, aos olhos. Então, ele já está fazendo uma grande prevenção. Para quando chegar num ambiente onde tem água e sabão, ou que ele não está com álcool, ele faça a higienização. Porque só esse ato vai desencadear uma redução drástica como medida preventiva da doença. Muito bem, doutora. E quando nós falamos também nessa questão, até quem frequenta academias, outros lugares, deve higienizar os aparelhos, né, onde estão usando ali os aparelhos de ginástica, tudo, porque tanto ele pode ser afetado como pode transmitir também. Né? Para alguém, exato. E dentro de comunidade, como nós pensamos em igreja, assim, está havendo uma especulação, deve-se cancelar as reuniões religiosas ou devemos cancelar a ida dos nossos filhos às escolas. Qual é a visão médica, qual é a visão científica a respeito desse assunto? Então, na verdade, o que acontece? A gente tem 3 situações que a gente pode chamar. A gente tem aquele que a gente chama uma transmissão local. O que é essa transmissão local? Vem cá, deixa eu tentar te explicar. Hoje a gente vai considerar um indivíduo suspeito aquele indivíduo que veio de qualquer país do exterior. Anteriormente era só vindo da China, da Itália, da Europa, em alguns países da Europa, como a Alemanha, a França, enfim, hoje não tem mais isso. Veio de qualquer país do exterior para o Brasil, a gente orienta que veio de lá, tem algum tipo de sintoma respiratório, eu tenho que avaliar esse indivíduo, pedir isolamento respiratório. Então, o que acontece? Eu vou chamar de uma transmissão local quando você é morador aqui do nosso país e entrou em contato com um caso índice suspeito. Se você for contaminado, eu estou diante de uma transmissão local. Mas eu posso ter a chamada também transmissão comunitária e sustentada, que é aquela o quê? Que eu não consigo identificar o vínculo que o senhor teve com outra pessoa que veio com esses sintomas. Então, a transmissão, ela já está o quê? Generalizada. Então, eu vou chamar de transmissão comunitária. Consegue entender? Então, quando eu estou diante dessa transmissão comunitária, é onde eu vou ver que vai ter um maior número de casos se espalhando. Quais são os dados sobre essa infectação comunitária hoje aqui no Brasil atual? Em relação à infecção comunitária, nós temos 2 casos em São Paulo e 2 casos no Rio de Janeiro, confirmado hoje, no dia 14. Para você entender, 2 casos em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Quando esta sociedade de infectologia disse 1.000 casos, nós estamos ainda a 998 casos para se confirmar. Então, não há necessidade de nenhum alarde da população. É óbvio que nós vivemos num país democrático e temos aí uma lei que cada estado, cada governador tem sua autonomia para decretar intervenção nas escolas, nos hospitais, nas igrejas, etc.
mas não há nenhuma razão, no presente momento, de nenhum alarde, não é? No momento, não. Mas o que nós sabemos é que a tendência é que esses casos estejam aumentando. Nós já temos casos de confirmação comunitária que até então nós não tínhamos, né? Que são 2 pessoas. Que são 2 pessoas em São Paulo e 2 pessoas no Rio, no total 4 pessoas, não é isso? Mas assim, a partir de agora, quais são as nossas expectativas para o futuro? O aumento do número de casos. Isso aí é fato, né? Só que quando eu já tenho essa perspectiva para o futuro do aumento do número de casos, cabe a cada cidadão tomar sua postura frente à disseminação do micro-organismo. Porque se eu conheço que a forma de transmissão é respiratória e você tem esses sinais e sintomas, qual que seria uma postura ética do cidadão? Manter-se isolado. Sim. Então, utilizar as medidas de prevenção, higienizar mais suas mãos. Então, a gente deduz, chega a uma conclusão, doutora, de que cada pessoa precisa ser dotada de uma consciência de responsabilidade, sabendo que se você tem esse sintoma, deve se manter. Não é fazer um alarde, não é? Mas conscientizar as pessoas, se você tem um sintoma respiratório, que a suspeita, procurar agente de saúde, procurar o sistema médico de saúde, né? Do município, do estado, seja lá do que for, e então manter-se isolado, mas não deixar isso tomar uma medida como tomou nos Estados Unidos, aquele alarde, gente correndo e comprando papel higiênico e comprando não sei o quê e se estocando como se o mundo estivesse acabando, né? Foi muito importante o senhor ter tocado nesse assunto. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando a gente conhece a forma de transmissão da doença e como ela se comporta, eu sei tomar medida coerente. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem planos de contingência para a prevenção e disseminação do micro-organismo, diferente do que aconteceu lá na China. Por quê? Foi os primeiros casos que aconteceram. Ninguém conhecia nem como eram as características desse novo vírus que foi se descoberto, como era que se dava a transmissão, então não se prevenia. E esses indivíduos que tinham sintoma respiratório procuravam quem? Os hospitais. E pelo amor de Deus, se você tem suspeita, se você tem um quadro respiratório, não procura os hospitais. Procura a atenção básica de saúde, as unidades básicas, as equipes de saúde da família. Por quê? Porque ele lá já vai te direcionar, se for indicativo, do isolamento domiciliar. Quando você vai para um hospital, o que acontece? Você pode entrar em contato com os profissionais, você propaga, esses profissionais entram em contato com os pacientes que estão ali internados para outras doenças e contaminam esses. Esses vão para casa, contaminam seus familiares, e foi o que aconteceu na China. Porque a porta de entrada era os hospitais. Então, houve uma grande contaminação em massa e teve aquela propagação. Mas no Brasil, a gente teve um avanço muito grande comparado à China e a outros países. Por quê? Porque a gente já conhece a característica, o comportamento do vírus. Então, a gente já sabe como prevenir. Então, tem que procurar um serviço médico hospitalar? Não. Tem que procurar um atendimento à saúde, especialmente a atenção básica de saúde, as equipes de saúde da família. E quando a gente fala, é um alto índice de letalidade, eu tenho muito medo se chegar, o que acontece? Por que na Itália morreu muita gente? Porque tem grupos de riscos que a gente tem que prevenir mais o acometimento dessa população, tipo os idosos. As pessoas que têm outras doenças associadas, que é o que a gente chama de comorbidade, então pessoas que têm diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, doenças pulmonares. Então, são populações que têm o maior risco de comprometimento da doença, que a maioria dos casos, tipo 80%, 85%... Vamos ressaltar também, para não deixar o povo assustado, diabetes, quer dizer, um índice não controlado, pressão alta que não está sob controle. Você fala pressão alta, se a senhora fala assim, aí muita gente pode... Sabe como é que é a mentalidade do povo? Agora, outra coisa, a senhora tocou num ponto importante. Qual é a classe de maior risco? São as crianças, são os jovens ou são os idosos? E como é que isto chegou a ter esse índice de letalidade? Em que grupo? Então,
Os grupos que são mais acometidos são os idosos e as pessoas que têm essas doenças associadas, que eu acabei de falar, né? Tem doenças pulmonares, tem doenças cardíacas, tem pressão alta, tem diabetes, tem outras doenças que levam a um comprometimento lá do sistema imunológico. Então, por ter essas doenças, ele já tem uma tendência a ter um comprometimento maior. E se a gente pensar, por que até o idoso? O próprio idoso tem mais doenças associadas do que uma pessoa jovem, não tem? Mais do que jovem, mais do que as crianças. Do que as crianças. E ainda as crianças têm uma coisa boa. Sabe qual é? Porque para esse vírus fixar lá no alvéolo do pulmão, ele precisa de um receptor. E as crianças têm poucos receptores. Por isso que elas são menos acometidas do que as pessoas adultas e idosas. Porque eles não têm esses receptores lá nos alvéolozinhos do pulmão, então o vírus não consegue se juntar. Acomete criança? Acomete, mas de uma proporção bem inferior, porque ele não tem esse receptor. Muito bem. Consegue entender? E doutora, e se uma pessoa, se ela percebe que está, e não é só no coronas, né, mas até no coronavírus, mas até na questão de uma gripe, né? Qual é o método mais comum, o tratamento mais comum que se deve aconselhar uma pessoa para recuperação? É bastante consumo de água, vitamina C, hidratação e repouso, não é? São essas coisas básicas, não precisa desse alvoroço todo, né? Então, olha, aqui fica claro assim, ó, não precisamos fazer alvoroço, nós precisamos nesta hora de ter consciência que se tem um sintoma, procure você mesmo se isolar, não vá para a academia, não vá para o clube, não vá para a igreja, está muito acometido, se necessário usar uma máscara, use a máscara. Isso são deduções que devem ficar bem claras aqui. E mais uma outra coisa, né? Procurar o isolamento e tratar você mesmo. É bastante líquido, bastante vitamina C, repouso. Lavar bem as mãos, higienizar bem as mãos. E com você procedendo assim, você está ajudando e muito ao governo, a nação como um todo, né? E ao governo, e também respeitando o seu próximo, que é uma coisa que é a finalidade desse nosso bate-papo tão interessante aqui com a doutora Rebeca. Mas outra coisa que a gente gostaria também de deixar aqui nesta finalização é que, como pastor e como orientador de famílias que eu sou, eu gostaria de lembrar a você que nós, como cristãos, temos uma arma poderosíssima que é a fé. É você lembrar do Salmo 91 e pedir para Deus acampar à porta da sua casa os anjos de Deus, que são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que vão herdar a vida eterna, para que esta peste que está assolando o mundo não venha assolar a você e a sua família. Todos nós estamos sujeitos, estamos aqui neste planeta, estamos aqui ainda neste lado da vida, mas nós temos esta proteção e busca em Deus um socorro e uma proteção para quaisquer males. Não há nada que o poder da oração não mude, inclusive este caso. Queremos deixar registrado, orando pela população, pelo povo da nação, orando pelo organismo, ou seja, pelo sistema de governo, para que o governo dê aos seus ministros e seus auxiliares a devida orientação para o benefício do povo e orando para que esta praga seja debelada aqui da nossa pátria. Eu acho que nós estamos muito felizes com as informações e gostaria de pedir que a senhora considerasse este número de infectados e qual é a visão mundial e nacional a respeito desses dados. Eu tenho aqui um aplicativozinho que traz esses dados, eu posso estar repassando aqui para vocês, só um minutinho, tá bom? Então vamos lá. A nível mundial, né, publicado agora em 14 de março, nós temos um número, na China, foi o país mais acometido, em torno de 81 mil casos, né, onde a gente teve 3.193 óbitos, o que corresponde em média 3,9% de óbitos. Na Itália, tivemos 17.660 casos
e óbitos 1.266. Aí a gente para e pensa, por que que na Itália teve menos casos do que a China, mas proporcionalmente teve uma letalidade maior, um número de mortes maior? Por causa da população idosa. Idosa. A população da Itália, 30% é o quê? Idoso. E qual é a classe mais acometida? Os idosos, né? Então, a gente consegue ver que o potencial de agressividade, de comprometimento, está relacionado à sua área geográfica, às condições climáticas e à população que lá tem. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nós tivemos 2.927 casos, onde foram descartados 1.344, ainda se encontra como caso suspeito 1.485 e casos confirmados, tivemos 98 casos confirmados, sendo 2 em São Paulo considerado como comunitário e no Rio de Janeiro como comunitário também. Os demais estados nós não temos, assim, a região Nordeste tem algum dado? Temos. Eu não estou com ele aqui agora porque eu abri só a nível mundial, né, e alguns aspectos a nível nacional, mas no estado, no estado da Paraíba, em si, se nós falarmos específico aqui da Paraíba, nós tivemos 25 casos notificados. Notificados, suspeitas. Não, que foi notificado porque suspeitou. Só que desses 25 casos, 11 já foram descartados e 14 se encontram ainda como suspeito em investigação. Onde atualmente nós temos aqui em João Pessoa 11 casos suspeitos, um caso em Cabedelo, um caso em Cuité e um caso em Campina Grande, sendo investigado como caso suspeito. Pois é, então não há nenhuma necessidade desse alarde. Nós queremos gravar, estamos gravando essa entrevista exatamente nesta função, de não alarmarmos as pessoas, tranquilizarmos as pessoas e conscientizarmos as pessoas e apelarmos às pessoas para que elas tenham o bom senso de a si mesmos se investigarem quando nós estamos diante de uma epidemia que está assustando a população. Não é? Mesmo porque daqui a pouco, muitas das gripes que nós vamos ter, a gente já vai ter até adquirido o Covid-19, só que com condições o quê? Leves, que a maioria dos casos eles cursam como forma leve da doença. Não é verdade? 85, 80% dos casos são formas leves, que passam ali despercebida como uma síndrome gripal e vai embora e não trouxe nada. A grande repercussão são os grupos de risco mesmo. Igual o H1N1, inicialmente teve aquela coisa. Hoje em dia, a maioria desses casos suspeitos, quando são diagnosticados, confirmam como que é? Sendo H1N1. Então, o Covid-19 vai circular livremente, vai circular, vai acometer um número grande de pessoas, vai acometer, mas em sua maioria, 80, 90, quase por cento dos casos, vai ser de forma leve, que é uma síndrome gripal, como se fosse qualquer outro vírus que provoca qualquer gripe também. Então, a gente não precisa ter esse pânico, porque o pânico, ele vem do desconhecido. Isso. Se você não conhece, gera esse pânico. Se você entende como é que ele atua, você já fica mais tranquilo e sabe que ali vai... Muito bem, doutora, nós agradecemos muito a sua presença, a sua participação, toda esta riqueza de informação que a senhora acabou de passar para toda a população e convidamos a todos, não é, a manterem o seu equilíbrio, a sua fé e as suas orações e manter uma vida saudável, que você está livre de tudo isto. Que Deus abençoe você, muito obrigado. Suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade de estar podendo passar essa informação para a população como um todo e gostaria de dizer de antemão nesse exato momento, não entre em pânico, não deixe esse medo tomar conta de você. Estamos diante de uma situação que é um vírus novo, um vírus que vem provocando um grande número de preocupação para as pessoas, mas porque desconhecia. A partir do momento que a gente sabe, que a gente conhece como é que ela vai se comportar, a gente consegue tomar as medidas de prevenção e com essas medidas de prevenção prevenir o desenvolvimento, a transmissibilidade e com isso maiores complicações principalmente para as populações de risco, que são os idosos e aquelas pessoas que têm doenças associadas. Muito obrigado, Deus te abençoe. Se você gostou da entrevista, por favor, compartilhe com seus amigos, não é, esta entrevista e também se inscreva no nosso canal. Se inscreva, clique aí no sininho, pedindo, você receberá todas as notificações que nós estamos postando aqui na nossa rede social. Muito obrigado, até a próxima.